Namastê, com muito amor, voltei aqui para fazer aquela leitura de tarô divinatório sobre união divina. A gente tem aí a leitura do divino feminino, do divino masculino, da união divina. E ainda vou passar umas práticas de alquimia na sequência pra gente continuar trabalhando esses aspectos do divino masculino, do divino feminino, pra gente entender melhor essa ativação de arquétipos, pra gente exercitar esses arquétipos, pra gente se abrir o nosso canal pra receber esse conhecimento divino, certo? Mas antes de tudo eu quero começar com uma provocação aqui. Num post traduzido do CB Meditates, e ele diz assim: e se você amasse demais a gaiola para deixá-la? A verdade não está escondida, só é inconveniente. Imagine um pássaro numa gaiola de ouro, alimentado todo dia. Se sente seguro, é assistido, controlado. Agora imagine que a gaiola abre e ela, ainda assim, não voa. Ela nunca conheceu o céu aberto, só conheceu a gaiola. Então, quando você estende sua mão para ajudá-lo, ela entra em pânico, ela te ataca. Não porque ela ama a gaiola, mas porque teme a liberdade. Ela teme o desconhecido. É assim que a maioria de nós vive. Não porque não conhecemos a verdade, mas porque fomos criados para ignorá-la, para temê-la. A verdade está em todo lugar agora, em podcasts, livros e ensinamentos de milhares de anos, todo acessível gratuitamente. Mas a real questão é: o que você arrisca por aceitá-la? Talvez você arrisque a gaiola que passou a amar. Talvez arrisque os papéis para os quais foi designado. Talvez arrisque ser visto sem a sua máscara. E quando você herda a gaiola através de gerações de aprisionamento, nem parece mais uma gaiola. Parece segurança, estabilidade, tradição, amor. Mas não é amor se demanda que você se encolha. Não é tradição se te mantém com medo. Não é segurança se custa a sua autenticidade. Como vejo, você não precisa lutar por seu rótulo, você precisa dissolvê-lo. Você não é o seu gênero, não é o seu trauma, não é a sua história, você é consciência. A sociedade diz às mulheres: seja suave para que um homem possa prover, seja feminina para que seja amada. Mas não há refeição gratuita. Se alguém prover para você, esperará algo em troca. E logo, o amor se torna transação e até exploração. O patriarcado é uma prisão. Feminismo também não é a solução. Você não precisa de equidade, você precisa de transcendência. E se eu lhe disser: pare de pedir para ser vista como uma mulher e comece a se ver como um ser humano nessa consciência suprema, nessa consciência crística. Porque quando você sabe quem é no nível da fonte, nenhum sistema pode defini-lo ou limitá-lo. Você não é mais um personagem no script de alguém. Você se torna a página, o diretor, a musa que cocria com o cosmos. Você anseia por amor verdadeiro, mas ele só pode existir onde há liberdade. Senão, é só manipulação com nomes bonitos. Se você não sabe quem você é, vai sempre precisar de outro para sentir-se inteiro. E quando dependemos, exploramos. Conscientemente, inconscientemente, repetimos o mesmo ciclo e chamamos de amor. Isso não é sobre rejeitar papéis, é sobre rejeitar gaiolas. Isso é sobre encontrar você fora do rótulo, como atenção e presença, como respiração, como a liberdade em si mesma. E é isso. A gente precisa, para incorporar a verdade, a gente precisa estar disposto a abrir mão de quaisquer projeções, de quaisquer rótulos. E entender que o que os outros pensam a nosso respeito, o que as outras pessoas projetam em nós, não é nós. Se tu se conhece na tua integridade, na tua totalidade, ninguém pode dizer o que tu é. Tu não vai aceitar. Tu simplesmente sabe o que tu é. Tu não vai se diminuir, tu não vai se encolher, tu não vai fazer tua luz menor para agradar o ego das outras pessoas. Ou elas se libertam, ou elas vão ter que lidar com os gatilhos delas de olhar para tua luz. Simples. E aqui
A gente tá falando de luz e a luz vai iluminar a escuridão, vai iluminar toda essa parte inconsciente, vai vir à tona nas pessoas e essa luz vai perfurar as pessoas e a reação é os gatilhos. E a gente precisa estar disposto a causar gatilhos nas outras pessoas. E daí a gente já entra no divino feminino. A primeira carta que saiu foi o Cavaleiro de Espadas invertido. A gente entende que o nosso poder, que a nossa verdade, ela é cortante, que a espada tem dois lados do fio. Assim como na Cabala a gente tem o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda. No caminho da mão direita é ordem, é retidão, e na mão esquerda a gente tem caos e disrupção, que é o feminino. A nossa espada, ela vai cortar para os dois lados. Ela vai tanto destruir quanto ela vai construir algo novo. Na Cabala ainda, nesse aspecto, a gente não pode demonizar a mão esquerda, esse lado de morte, de destruição, porque é polaridade. Ambos coexistem. Nosso caminho aqui é encontrar o caminho do meio, a harmonia entre esses opostos, voltar para a unidade, para além da polaridade. E onde está o caminho do meio? Onde está a unidade? Está no centro da árvore da vida. A gente tem ali a lua, que é o nosso inconsciente, que é essa mão esquerda aqui, que é o oculto, que é ligado ao instinto, ao feminino primordial. Na sequência, a gente tem Tiferet, beleza, harmonia, que está ligado ao sol, ligado ao nosso consciente. Então, o pai, o feminino, quer dizer, o feminino da luz aqui, a imperatriz, esse feminino fértil, esse container que cria, que dá vida. No debaixo é o que destrói a vida. E aqui o que destrói a vida não é no sentido de magia negra, de colocar feitiço pra matar, pra ceifar a energia de outras pessoas. A Lilith, esse feminino primordial, ele foi muito mal interpretado, ele foi demonizado por séculos e séculos. A gente fala aí da queima das bruxas, do silenciamento da mulher, de tudo isso. E a gente tem aqui o Cavaleiro de Espadas invertido, né? A gente tá falando dessa inversão, desse mal entendimento, mal interpretação sobre o que é Lilith, sobre o que é esse feminino das trevas. Esse feminino das trevas, ele vem matar, ele vem destruir os sistemas de opressão, os sistemas que não permitem que a gente opere na nossa liberdade, que a gente opere a partir desse instinto. E instinto aqui é nossa supra-vontade, tá atrelado à nossa medula espinhal. Então Lilith seria a base da nossa coluna, essa raiz, essa cobra que está enrolada ali. É a base, é a fundação, é o abismo. O feminino é o abismo, é as trevas. Mas ele vem para cortar, para destruir, para matar sistemas de opressão, justamente essas gaiolas que a gente está falando. Não vem para atacar pessoalmente alguém, ele vem para atacar, para destruir uma estrutura, uma construção coletiva que aprisionou as pessoas. Não é algo ruim, certo? Então nesse caminho do meio a gente tem ali Malkuth, que é o reino, que é o nosso corpo. Ali em cima a gente tem Yesod, que é a fundação, que é a lua, que está conectado com essa parte do inconsciente, das trevas. Em cima a gente tem Tiferet, o sol, o nosso consciente. E acima de Tiferet a gente tem Keter, que é a fonte. Então veja que Lilith e o sol, o consciente, o feminino da luz, como tu quiser chamar, ele está alinhado. Ele faz parte do caminho do meio, ele faz parte, ele pertence, ele é necessário para que a gente faça o caminho de volta para a origem, que é a fonte, que é Keter. Na sequência a gente tem os amantes aqui, a gente está aprendendo a escolher pelo coração e confiar nas escolhas que são guiadas pelo nosso coração, pelo amor, pela nossa paixão, pela nossa
intuição, a gente se sente guiado pelo que a gente sente amor em fazer, pelo que a gente sente alegria em fazer. E aqui a gente tá falando de escolhas, a gente tá falando de equilíbrio entre essas polaridades, entre o vício e a virtude. A gente tá aí nesse que a gente precisa escolher, e daí a gente precisa escolher alinhado com o nosso eu mais elevado, com essa união divina desses dois aspectos. 4 de espadas, aqui a gente tá falando dessa regeneração, e aqui em Hesed, misericórdia, Júpiter, a gente tá falando dessa integração que a gente se regenera, que a gente se volta para dentro no silêncio e a gente integra esse conhecimento. A gente permita que esse conhecimento, que essa sabedoria assente, seja incorporada no nosso corpo. E aí a gente tem mais poder, cada vez mais poder de manifestação, de influenciar a matéria. Princesa de Copas, aqui a gente tá falando dos dissabores de desagradar as outras pessoas, que quando a gente fala a nossa verdade, quando a gente se mantém firme na nossa autenticidade, quando a gente não aceita menos do que a gente merece, quando a gente não fica quieto para injustiças, a gente vai experienciar esses dissabores aqui, porque tem gente que vai ficar desgostosa e paciência, faz parte, a gente tá aqui servindo um propósito maior, a gente não tá aqui servindo o nosso ego que quer que as outras pessoas gostem de nós. A gente tá além disso, a gente transcendeu esse limite. 9 de ouros invertido. Aqui a gente tá falando de entender que ficar sozinho, que essa solidão de sentir que ninguém nos compreende, daí pra gente sair da Matrix a gente passa por esse isolamento, faz parte e não é uma punição, é um momento de se conectar contigo mesmo. Como que tu vai saber qual é a tua verdade, qual é os passos que o divino te passa se tu não tá em silêncio, se tu não tá em introspecção, se tu não tá completamente voltado pra dentro de ti? Tu não vai conseguir saber. Porque se tu tá distraído, tá sempre pra fora de ti, tá sempre projetando a tua energia pra fora de ti, tu não vai acessar o que tá dentro, porque a tua energia tá voltada pra fora, então faz parte desse processo. Daí a gente vai pro divino masculino agora. Essa carta aqui veio no deck, que é um certificado de autenticidade, e eu deixei porque eu achei ótimo, pensei que seria uma ótima confirmação. E aqui a gente tem ela invertida no masculino. Então a gente tá vendo que esse homem que nos colocaram como o homem de sucesso na nossa sociedade é completamente demoníaco, né? Do lado assim do lado patriarcal. Aqui a gente não tá pensando num homem específico, a gente tá pensando no divino masculino que foi dissociado das suas emoções, que foi dissociado das emoções da mulher, que foi contaminado por pecado, por luxúria, por objetificação da própria mulher. A gente tá vendo aqui que esse homem não serve, que esse homem destruiu, que as estruturas patriarcais contaminaram, estão destruindo o planeta. E a gente diz, não mais. Esse homem não mais pode servir. Esse homem não pode ser guiado pelos próprios desejos egoístas dele. Ele precisa ser guiado por Deus. E daí há essa intercessão divina. 3 de copas invertido. A gente tá vendo aqui que o que nos colocaram de ideal masculino, de sucesso e na sociedade no geral, o sucesso, que as pessoas numa abundância, num luxo, é falso. É falso. Essas taças aqui, emocionalmente, elas não estão cheias. Elas estão sempre voltando para fora para uma escassez que elas precisam mais, que elas precisam manter uma certa imagem, que elas precisam manter uma performance. E isso vai nos esvaziando, porque vai nos drenando nossa energia vital, porque a gente precisa performar um papel. A nossa energia está ali em performar um papel, uma identidade que vai se encaixar. Por exemplo, eu sou a Valentina 1 no trabalho, eu sou a 2 na minha família, eu sou a 3 em tal lugar. E daí a gente cria uma artificialidade sobre quem a gente é, performando, e isso drena a nossa energia psíquica. Agora a gente está se dando conta que esses ideais de felicidade, de sucesso, de abundância foram subvertidos, foram contaminados por esse sistema. Que o luxo real é estar no meio da natureza, é ter tempo de paz, de tranquilidade, ter realmente amor, as pessoas que realmente se importam contigo.
Senão tu não precisa. Pra que tu vai ficar mantendo uma vida de aparência, de vaidade, sabe? Não tem porquê. A gente vê aqui que isso daí não nos serve mais. A nova era não é mais assim. A nova era é o retorno pra era dourada de Atlântida. E com certeza não era assim lá. 6 de paus invertido. Aqui a gente tá falando que a gente tá vendo conscientemente que esse ideal de sucesso que a gente foi ensinado a perseguir não é o que o nosso coração deseja. A gente só vai saber o nosso ideal de sucesso quando a gente se voltar pro nosso coração e tomar coragem de agir a partir daí, de se libertar dessas gaiolas, de realmente acessar a verdade dentro de nós. Porque amor é luz, é verdade, consciência crística, é amor incondicional. E o amor incondicional não tá ligado a performances, não tá ligado ao que o outro tem que me dar. Tá ligado a Deus, tá ligado a tu se entender divino, tu se completar, tu se sentir inteiro. Apesar das outras pessoas te verem de outra forma, apesar de outras pessoas não gostarem de ti, tu tá em paz, porque tu sabe a tua verdade. Tu te ama incondicionalmente. E aí, 2 de paus, a gente chega nessa encruzilhada, nesse lugar de medo, de desconhecido, de que a gente precisa escolher entre sair da gaiola e conhecer a vastidão, a imensidão que tá ali fora, ou continuar na gaiola, repetindo os mesmos padrões, os mesmos hábitos, a mesma forma de se conduzir no mundo. A gente tem essa escolha aqui. E é super compreensível que a gente se sinta completamente apavorado com o desconhecido. Mas o nosso inconsciente não difere se o medo que a gente tem é medo do fracasso ou se é medo do sucesso. E aqui a gente tem medo de assumir o nosso verdadeiro poder, o nosso self. A gente tem medo desse desconhecido, do que pode acontecer quando a gente conduzir-se no mundo com tanto poder. E aqui a gente tem a carruagem invertida justamente nessa questão. A gente tem medo de caminhar esse caminho da glória, do triunfo, de realmente incorporar esse poder de quem a gente é de verdade, quem a gente é como alma, que é a nossa totalidade. Então a gente tem aí essa não diferenciação do nosso inconsciente. Então toda vez que tu sente medo, que tu sente resistência em fazer algo, que tu sente que o teu coração tá te chamando pra fazer, que tu sente medo, que tu sente essa contração, perceba que tu pode alquimizar isso. Tá tudo bem, eu tô seguro no meu corpo, eu vou abrir o meu peito, eu vou respirar fundo, esse medo vai se dissipar, eu só tô com medo porque eu estou me estendendo além dos limites do que eu conhecia antes. Essa alquimia tá sendo realizada, eu tô transmutando esse medo que tá subindo à tona, é um momento, é uma oportunidade de eu me conectar com o meu inconsciente e reclamar mais partes do meu poder, pegar mais um fragmento do meu espelho e uni-lo à minha psique. Eu estou resgatando partes de mim que ficaram aprisionadas nessa gaiola, que ficaram retidas, aprisionadas nesse condicionamento, nesses traumas, nesses ciclos negativos. E daí tu vai lá e recolhe aquela parte de ti. Esse medo tá te dando uma oportunidade de tu trabalhar além daquela resistência, de tu ir além dos limites do teu corpo. É que nem quando a gente tá fazendo exercício físico, por vezes é desconfortável. Chega um momento ali que tu vai, se tu dá o teu máximo assim, respeitando, claro, os limites do teu corpo, tu sente que dói muito. Dependendo do exercício que tu tá fazendo, nossa, tu sente uma dor, tua perna treme, o teu braço treme, e tu sabe que aquilo ali é o que tá te levando além dos limites do conhecido pelo teu corpo. Consciência é consciência, corporal ou mental. Então tu tá indo além, tu tá transcendendo esses limites, e é algo doloroso, assim como é doloroso esse processo mental, emocional de trabalhar com o inconsciente. Mas daí tu lembra que tu é um alquimista, tu é um grande mago e tu vai transmutar aquilo ali.
O medo pode te levar pra contração ou pode te levar pra expansão. E daí tu escolhe a expansão. Aí a gente vai pra união divina. Aqui a gente tem o cavaleiro de ouros invertido. Aqui a gente pode estar se perguntando, tá, mas e quando que as minhas bênçãos vão chegar? Quando que as minhas manifestações vão chegar com esse trabalho? Cadê a minha abundância? Eu já tô transformando a minha vida, cadê minha abundância? Mas perceba que a abundância tá dentro de ti, o que é dentro é fora. Então quando tu se sente completo contigo mesmo, que tu percebe que a abundância é a sabedoria da verdade, é tu saber que tu é luz, amor e graça, que tu é divino, essa é a verdadeira abundância. Tu tá completo em ti mesmo, tu tem a totalidade da tua psique e tu ama todas as partes de ti, amor incondicional, consciência crística. Então tu percebe que a abundância tá dentro de ti primeiramente. Que quando tu se bastar, quando tu estiver completo em ti mesmo, nem vai importar tanto as bênçãos de fora. Elas só vão ser um reflexo de quem tu se tornou, do próprio relacionamento que tu nutriu contigo mesmo. E aqui a gente tem a Imperatriz, essa grande representação do reino na Terra. Que o reino na Terra é o divino feminino, é a mulher, porque a mulher é o container, é o útero que dá vida à criação. A mulher é o receptáculo do divino, é a taça. Aqui a gente tem ela segurando um globo exatamente no útero, e aqui o cetro para representar a própria energia masculina dela de conduzir a vontade dela no mundo. 8 de paus, aqui a gente tem essa energia de alinhamento, de aceleração, de todas as partes de nós agora estão em conformidade, todas elas estão se direcionando no mesmo ponto, indo para o mesmo lugar. A gente não tá mais com partes de nós renegadas, afastadas de nós, todas elas agora se reuniram e avançam na mesma direção. Aqui a gente tem Mercúrio em Sagitário, também tá falando dessa nossa capacidade de expandir os nossos limites de comunicação, de conhecimento, de ir além, né? Sagitário é aquele arqueiro, é o de apontar além e ir naquela direção. Tu tem uma visão, tu ainda não pode saber exatamente, logicamente, os passos que tu vai dar até lá, mas tu tem a visão, tu confia na visão. Mercúrio é o mensageiro dos deuses e tu avança naquela direção. As de paus, tu é a tua própria varinha de condão, tu tem esse caduceu dentro de ti, tu tem esse caduceu que é a tua supra-vontade, que é essa potência divina em ação. Então, quando tu te percebe divino, quando tu te percebe como essa verdadeira varinha mágica, tu passa a conduzir, tu passa a comandar a tua realidade. Abracadabra, eu crio enquanto falo. Eu comando a minha realidade. A minha voz é um decreto, a minha voz é um feitiço. E tu vai comandando a tua realidade. Mais conscientemente, cada vez mais conscientemente, quando tu criou os teus pensamentos, né? Tu cria primeiro no pensamento, todo é mente. Então quando tu tem pensamentos elevados, que tu percebe que tu é essa autoridade divina e tu passa a agir desse lugar, tu vai manifestar. E aqui a gente tem confirmação a saída da gaiola, né? Esse pássaro que decidiu voar para o desconhecido, decidiu explorar a riqueza que existe, a plena abundância e infinidade de potenciais, de arquétipos, de qualquer coisa que tu pensar que pode ser explorada por ti, tu pode explorar. É um infinito potencial que a gente tem aí. E a gente tem essa quebra da gaiola, a gente tem a Lilith saindo do inferno, né? Abrindo as portas do inferno, ou seja, ela conseguiu vencer o próprio inferno mental dela, ela conseguiu quebrar as estruturas que estavam mantendo ela presa naquela gaiola. Sem liberdade de expressão, sem liberdade de criação. E é isso. E aí a gente precisa apenas dissipar o medo e
vencer esses dogmas, sabe? Vencer esses bloqueios, esses condicionamentos que a sociedade patriarcal nos impôs a respeito do nosso próprio poder. Eles só fizeram isso para que a gente ficasse com medo do nosso poder de manifestação, da nossa magia, porque daí se a gente tem medo do nosso poder, a gente não vai incorporar o nosso poder e as 7 famílias vão continuar governando o mundo. E agora, isso já era, porque assim como eu estou fazendo esse trabalho aqui, assim como eu me assumo, incorporo a autoridade divina em mim, outras pessoas vão ser inspiradas a fazer o mesmo. E se tu me assiste aqui, não é nenhuma coincidência, né? Provavelmente tu esteja aí nesse caminho de reclamação do teu poder pessoal. E é isso, todo poder ao povo, e vamos embora manifestar esse paraíso na Terra. E aí a gente vai se embora manifestando o paraíso na Terra, entendendo que a gente não precisa ficar numa rigidez, a gente não precisa olhar pra fora de nós, dos caminhos, dos meios que a gente vai utilizar pra chegar naquela visão. A gente confia na nossa intuição, a gente confia na orientação divina sobre nós, e a cada momento presente o divino vai nos dando as orientações, vai nos passando essas orientações. Então, quanto mais a gente trabalha o nosso chakra da laringe, por exemplo, né, abracadabra, eu crio enquanto falo, o chakra da laringe vai se abrindo, conforme tu vai aprendendo a expressar a tua verdade sem medo. E o chakra da laringe está ligado aos nossos ouvidos, então como a gente vira um oráculo? A gente começa a expressar a nossa verdade, a gente libera aqueles bloqueios que estavam ali no chakra da nossa garganta, dessas limitações, desses condicionamentos que estavam nos limitando de expressar a nossa verdade. A gente vai limpando esses bloqueios e vai abrindo o canal do ouvido, a gente vai passando a ouvir cada vez mais o divino. E aí a gente expressa o divino através de nós, né? A gente comanda essa realidade a partir dessa lente elevada, dessa percepção de amor incondicional e consciência crística. E é isso. Muito mais em breve, mais arquétipos e mais conteúdos exclusivos, direto da fonte, tá bom? Fico por aqui. Vença o teu medo. Pense que tu pode alquimizar tudo isso, que é sempre uma oportunidade de tu reclamar mais do teu poder pessoal, de tu cortar os fios dessas amarras, tu cortar os fios que te seguravam como uma marionete condicionada ali, que tu não precisa entender os meios pelos quais Deus está agindo. Ele age através de ti, tu confia, tu te entrega, tu agradece, tu compreende, tu acredita, tu sabe que Deus vai prover pra ti, porque tu é filho de Deus. Tu tá aqui operando a magia de acordo com Deus, tu tá sendo um canal pra Deus operar através de ti, então não tenha dúvidas, Deus vai te dar tudo e muito mais, tá bom? Grande beijo, te amo.